Olá, hoje nós continuamos a falar sobre a obra missionária. Os nossos convidados de hoje são o presidente Iop da Estaca Osasco, o Bispo Moura da ala Jardim Veloso da Estaca Osasco e também conosco o Bispo Barros da ala Novo Osasco. Presidente Iop, o senhor tem feito um trabalho com entrevistas, entrevistando os membros uma vez por mês, os bispos uma vez por mês. Como é que é feito isso? Bom, nós temos um calendário de entrevistas já pré-determinado. E nessa oportunidade eu trago cada bispo numa entrevista tranquila, sem pressa, onde eu posso avaliar a condição do bispo e a condição dos membros dele. Como é que funciona essa entrevista? O que o senhor fala, né? Eu procuro, em primeiro lugar, saber como está o bispo. Para mim é muito importante que o bispo esteja bem, que o bispo esteja feliz no seu chamado. Afinal de contas, ele não tem um bispo para conversar com ele e falar dos seus problemas. Fala com ele sobre a família dele e cuide de algumas outras coisas, como sacerdócio arônico, as moças, o sacerdócio de Melquisedeque, recomendações do templo, mas principalmente a obra missionária. O Bispo Moura vem sendo entrevistado pelo presidente Iop. Como é que tem sido essas entrevistas para o senhor e há quanto tempo o senhor está sendo entrevistado por ele? Desde que eu fui chamado, há 5 anos também, todos os meses nós temos uma entrevista. E a última foi na última quarta-feira, né, onde nós pudemos falar tudo, eu pude expressar da minha vida, onde eu pude falar sobre a minha família, onde nós falamos dos membros novos e também falamos de um casal que é membro novo e está afastado, o qual eu levei a uma entrevista com o presidente também agora nessa última quarta-feira. Bispo Barros, para o senhor como líder, tem sido importante essas entrevistas? Muito importante, né? Porque a gente percebe que o presidente Iop trata todos os membros, principalmente os bispos, como um amigo, né? Além de tudo, ele se preocupa com a parte familiar, a parte de trabalho e observa os inativos, o sacerdócio arônico, tudo que se envolve a respeito da parte espiritual e material das alas, né? Eu gostaria de voltar aqui com o presidente Iop. Presidente, a gente sabe que o tempo, na realidade, nós como membros da igreja temos outros afazeres que não apenas o eclesiástico, né? É difícil fazer essas entrevistas mensalmente? É difícil, sim. A gente tem que ter muita disciplina. Você tendo um calendário, procurando ajeitar as necessidades dos bispos, fica mais fácil. Você envolve o seu secretário executivo para marcar essas entrevistas e ter um pouco de flexibilidade. Às vezes um bispo não pode ir num dia, você troca com outro, né? Eu acho que o segredo está aí, você ter um pouco de flexibilidade, mas não deixar de fazer. O meu pensamento está sempre o seguinte: os bispos precisam ser assistidos. Se eles estão bem, a ala está bem, né? E especialmente hoje, que a gente tem um programa tão forte, trabalhando na obra missionária. Como é que tem sido isso, Bispo Moura, a obra missionária na sua ala? Esse trabalho de entrevistas ajuda na obra missionária também? Com certeza, tem ajudado bastante. Nós usamos na nossa ala também a noite de integração para os membros novos, onde nós podemos juntar aqueles membros recém-batizados, ao qual nós trazemos membros antigos da ala para estar integrando junto, fazendo amizade, ajudando em algumas coisas, orientando como trabalhar, como fazer também a viver o Evangelho. O que essas entrevistas que o senhor tem tido com o presidente Iop tem dado um maior valor espiritual ao senhor? Tem aumentado sua espiritualidade, bispo? Muito. Meu testemunho, cada dia que passa, aumenta, né? E é percebido por todos os membros da ala Novo Osasco que há um acompanhamento da estaca, principalmente com os bispos, né? E os batismos na estaca, presidente Iop? O senhor tem números, tem pessoas? Sim, nós estamos sendo muito abençoados com os batismos da estaca, Cláudio. Até o mês de junho nós já temos batizado 190 pessoas na estaca. E a minha visão é que atrás de cada número existe uma pessoa, um filho de Deus, que necessita receber e desfrutar de todas as bênçãos do Evangelho. Uma das coisas que nós fazemos na estaca, nessas entrevistas, usando a lista de ação de conversos, que é fornecida pelos escritórios da igreja, é discutir cada nome, cada pessoa, cada uma delas é importante. Tratar de cada indivíduo. Exatamente. Cada um deles é importante, é individual. E converso com cada bispo sobre cada um deles, nós temos uma posição, qual o chamado que ele tem na igreja, se ele tem um amigo, se ele já está recebendo as palestras, sendo nutrido pela boa palavra. E principalmente os homens, uma das coisas que nós temos feito
cuidar bem desses homens. Há 2 anos atrás, quando o elder Jeffrey Holland esteve aqui no Brasil, dando treinamento para os presidentes de estaca, ele falou uma coisa que me tocou muito, que se a gente quisesse fazer a nossa ala crescer, fortalecer a nossa ala, a gente devia cuidar do sacerdócio de Melquisedeque. Um portador do sacerdócio Melquisedeque ativo significa uma família ativa e gerações ativas na igreja. E nós temos feito isso, cuidando de cada homem também, fazendo com que ele receba o sacerdócio e se torne ativo, através de entrevistas pessoais com os presidentes do quórum, através de entrevistas pessoais com o presidente da estaca e membros do Sumo Conselho auxiliando nesse trabalho. Os bispos têm um papel fundamental nisso, eles cuidam desses homens. E quando a gente discute os nomes deles aqui, principalmente dos membros novos, nós temos sucesso. Bispo Barros, o senhor se lembra de alguma pessoa que estava nessa lista e acabou tendo a vida mudada pelo trabalho bem feito com a lista? Sim, tenho bastante consciência de que a família do irmão Barbosa, ela estava batizada há pouco tempo, só a esposa, né? E numa lista de verificação foi comentado sobre o marido dessa esposa da família Barbosa. E esse irmão, junto com o presidente da estaca, nós estávamos verificando e o presidente me perguntou: você tem certeza do acompanhamento? Está funcionando o acompanhamento dessa família? E eu falei para o presidente: presidente, eu tenho tanta certeza que esse irmão está sendo batizado que nós estamos colocando ele já para a próxima semana como companheiro de uma dupla de mestre familiar. E o trabalho foi bem feito, o acompanhamento bem feito pela obra missionária, pelo bispo, pelo presidente do coro. E na outra semana o irmão foi batizado e algum tempo depois ele recebeu o sacerdócio. E esse membro hoje tem um chamado e a família cresceu muito dentro da ala. Já tem um filho que está próximo de sair de missão. Então o trabalho funcionou muito bem com essa família. Quando o bispo falou dessa família, o comitê executivo trabalhou com ele, né? E eu lembro que eu estava na reunião do comitê executivo, ele citou isso, os membros começaram a conversar e nós falamos: espera um pouquinho, bispo, repita o que você disse. Ele falou: essa família vai ser batizada, né? Esse irmão vai ser batizado, vamos ter uma família completa na igreja. Foi quando o comitê voltou todo o trabalho para esse irmão, Cláudio. Quer dizer, todos se envolveram nesse processo. E não é o trabalho de um homem, mas de um grupo, de um time, do comitê executivo do sacerdócio. Vocês se sentem assim, bispo Moura? O senhor se sente dentro de um time na sua ala e compondo com a estaca também, assim? Com certeza, a gente sempre procura estar sempre unido com o mesmo propósito, na mesma direção. Resumindo então, o presidente da estaca entrevista o bispo pelo menos uma vez por mês. Isso exige agendamento e muita disciplina. A missão da ala é enfatizada. Na entrevista, o bispo deve ser edificado. O presidente avalia o progresso de cada novo converso. A lista de ações de conversos é usada. Atenção especial aos novos homens na igreja, o sacerdócio. Todos participam como uma equipe, um time. O que nós aprendemos neste segmento? Discuta com o grupo depois de parar o vídeo. Olá, hoje nós vamos falar com os bispos da igreja. Nós trouxemos 2 bispos experientes da igreja para conversar com você, bispo. Aqui ao meu lado, o bispo Coelar. Bispo Coelar, há quanto tempo chamado? Primeiro chamado há 24 anos atrás. Há 24 anos. Sim. Como é que foi ser chamado pela primeira vez? Como todo primeiro chamado, foi assustador. Mas eu posso dizer com toda segurança que foi muito gratificante. Bispo Danilo Talanskas também foi chamado há muito tempo. Também estava ouvindo o bispo Coelar falar. 26 anos atrás, eu tinha 25 anos de idade. Fui chamado como bispo numa cidade que não era minha. Sempre fui de São Paulo, me mudei para o Rio de Janeiro. Quanto mais assustados nós ficamos, mais nós confiamos no Senhor. E nós descobrimos que a principal fonte realmente vem do Senhor, a inspiração, o caminho que devemos seguir como bispos. E eu tenho a impressão que foi assim também com o bispo Coelar quando eu era jovem, né? Eu me lembro que eu tive tantas experiências, você deve ter tido também, especialmente aquelas experiências em que você age, mas, na verdade,
depois se assusta porque fala, puxa, mas como eu agi desta forma? Exatamente. E a gente sente que é o Senhor que agiu por nós, quer dizer, nós servimos apenas de instrumentos. Houve alguma diferença no seu chamado quando era jovem e agora que voltou a ser bispo novamente depois de tantos anos? Certamente, com o conhecimento que a gente adquiriu, com o tempo, também outros chamados que tive, sem dúvida, nos faz pensar melhor no trabalho efetuado na época e o trabalho que está sendo feito agora. Porém, a chave é realmente aquela, e sempre aquela, a oração, jejum, dobrar os joelhos, buscar a ajuda do Senhor sempre. Então, não importa o tempo em que se é chamado. Eu lembro que, com pouco tempo de membro da igreja, eu fui chamado como bispo. Foi assustador, como você falou também, foi assustador, mas as soluções eram colocadas assim, nas nossas bocas, né? Pelo menos, muitas vezes, conversando com as pessoas, entrevistando as pessoas, a gente sentia que, eu pelo menos sentia que não era eu dizendo aquelas coisas. E as mesmas experiências tenho hoje. Basta que a gente esteja espiritualmente preparado. Exato. Muitas pessoas podem ser levadas a pensar que vai ser um melhor bispo se tiver mais escolaridade, ou se tiver um emprego melhor, ou se estiver mais tempo, né, como membro da igreja e ter a experiência, né, para ser um líder. Mas a maior confiança realmente deve vir em se saber que uma vez que o bispo é chamado, o caminho está preparado. Você citou um exemplo muito interessante, aliás, tocou num assunto interessante, que é, muitas vezes as pessoas pensam que a escolaridade faz diferença. Eu tive um conselheiro meu há 24 anos atrás, e que era uma pessoa muito simples. Eu digo era porque ele faleceu já, mas era uma pessoa muito simples. Ele tinha um caminhão, trabalhava com terraplanagem, e numa das divisões da nossa ala, ele foi chamado como bispo. O Senhor quis que ele fosse o bispo. E quem conhece o irmão Francisco Campos, quem ouviu falar em Francisco Campos, da Estaca Campo Limpo, sabe que, pelo menos para mim, foi o melhor bispo que eu já vi, que eu conheci. E por quê? Porque ele tinha amor no coração. Amava os seus membros e buscava o Senhor para manifestar esse amor às pessoas e ensinar as pessoas com amor. A organização da igreja ela é inspirada e, olhando lá para trás, eu acho que hoje eu delegaria mais, eu usaria melhor os meus conselheiros, usaria muito melhor o comitê executivo do sacerdócio para que cada um realmente fizesse a sua parte. Eu me lembro, nos meus tempos não se dava muita importância ao secretário executivo. É verdade. E fica lá o bispo correndo atrás dos membros para marcar entrevista. O secretário executivo tem assim um papel tão importante para dar tranquilidade na agenda do bispo e as coisas andarem e ele poder focar nas coisas que realmente vão fazer a diferença. Essa seria uma recomendação que eu daria hoje a um bispo que estivesse sendo chamado. Realmente ainda há muita coisa que eu posso delegar. Há muita coisa ainda que é preciso aprender a delegar. Mas olha, este é o grande segredo para você realmente fazer aquilo que é esperado de você como bispo, que é ministrar. É ministrar mais e administrar menos. Fazer entrevista, conversar com os membros, é isso? A entrevista, na verdade, é a chave. É a ferramenta mais importante que o bispo tem nas mãos. Sem dúvida. Se ele ficar realmente preocupado com as reuniões, com a agenda da reunião, com as atividades da unidade, se ele se deixar, vamos dizer, levar o seu tempo para esse tipo de coisa, certamente ele não vai fazer aquilo que lhe é mais esperado, que é esperado mais dele, que é justamente ensinar. O Elder Hillan, do Quórum dos 70, uma vez, visitando a nossa estaca, ele disse que, olhando o tempo que ele serviu como presidente de